Você veio assistir o vídeo comigo porque você tem interesse em melhorar. Quem não tem interesse em melhorar? Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse é: todo mundo quer melhorar. Todo mundo quer resultado. Se você perguntar para o vendedor o que ele quer vender. Se você perguntar para o empresário o que ele quer faturar mais. Se você Enfim, eu quero dividir com você o seguinte: tudo são etapas, processos. Resultados, eles acontecem em função de um processo. E enquanto melhor for esse processo, mais chance você tem de faturar. Ou seja, de alcançar o seu objetivo. Então, entenda o seguinte: tudo que todo mundo persegue, ou a maioria, ou que a maioria quer, que é o resultado, ele não te pertence. O que te pertence? Planejamento e execução. Isso é o que te pertence. É aqui que nós temos que manter o foco. Porque o resultado a Deus pertence. A própria Bíblia já diz: Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. E nas empresas, na vida profissional, é a mesma coisa. Nós planejamos e executamos. E o resultado a Deus pertence. Né? Porque o resultado você não tem acesso a ele. E você também não pode mudar um resultado. A partir do momento que o resultado aconteceu, acabou, é um fato. Fato consumado. Você pode melhorar as suas ações para obter novos resultados e melhores resultados, ok? Nesse artigo que eu escrevi, que eu afirmo que toda empresa pode gerar mais e melhor resultado, é porque nos meus 25 anos de profissão, de trabalho, de mercado, eu nunca vi uma empresa que não pudesse melhorar. Todas as empresas que eu avaliei, de pequena empresa, média empresa, grande empresa, empresa pública, empresa privada, empresa multinacional, todas as empresas têm gargalos, têm problemas. E todos esses gargalos e esses problemas são facilmente de serem solucionados quando você consegue detectar a causa do problema. Eu tenho falado isso aqui continuamente, sobre não tente resolver problemas, tente eliminar a causa do problema. Mas para você eliminar a causa do problema, só existe uma forma de você eliminar essa causa desse problema. É encontrando essa causa, é tendo um gestor externo, não porque eu sou um gestor externo, mas porque existe essa necessidade real. Os colaboradores envolvidos dentro do processo não conseguem enxergar a causa do problema. Por isso, as empresas reparam constantemente problemas. É um problema que gera outro problema, que gera outro problema, então você vai reparar um problema, mas você já tem um outro problema. É como um problema de saúde, para ficar mais fácil de entender. Você vai no médico, o médico te receita um remédio, mas você não sabe qual é a causa daquele problema. Você vai tomar o remédio, você vai resolver, entre aspas, o problema. Entendeu? A curto prazo e aparentemente, porque se você não resolver a causa do problema, ou seja, o que está te gerando esse problema, o que vai acontecer? O remédio que você está tomando vai gerar outros tipos de problema para a sua saúde, e daqui a pouco você tem esse problema, outro problema gerado pelo remédio, aí você vai tomar outro remédio e assim sucessivamente. Isso é exatamente o que acontece com as empresas. Exatamente. Você, por exemplo, você faz uma contratação errada. Você contrata um diretor para a sua empresa, um gerente para a sua empresa, um supervisor para a sua empresa, ou a sua própria secretária executiva, ou quem quer que seja. E essa pessoa está errada. Ela não deveria de ser contratada. É uma pessoa que não tem caráter, é uma pessoa que não está ali para somar. Está ali para receber um salário e quando pode, ela age de forma totalmente errada. E prejudica todo um processo de uma empresa. Então o que acontece? Quando você detecta a causa do problema, você consegue melhorar. Bom, eu entendo o seguinte: de palavras, eu digo o seguinte, que palavras o vento leva. O que importa é o que está escrito. O que importa é o que foi estudado. Não importa o que a gente sabe. Não importa o know-how que a gente tem. Não importa o conhecimento que a gente tem. O que importa verdadeiramente para você obter resultado, para você ter sucesso na sua empresa, são os fatos reais que estão acontecendo hoje, agora, na sua empresa. Então, para você tomar uma decisão assertiva sobre um processo, né? Preste atenção, sobre um processo, dentro de um planejamento. Parece que, já está falando de processo, de planejamento, isso tudo é muito complicado. Não, se você não tem um processo, um planejamento, esquece. Por quê?
vão ser simplesmente ações isoladas. E eu tenho dito isso aqui, ações isoladas não surtem efeitos duradouros. Ou você tem uma ação embasada num planejamento que conversa dentro de um processo, que contempla a solução para todo o processo, então você pode parar, porque você vai tomar um remédio e vai ter outro problema, ok? Então o que acontece? Não contemple ações isoladas. Não tente resolver um problema se você não tem conhecimento da causa. Então, qual é a ferramenta? Avaliação. Pesquisa e avaliação. Pesquisa e avaliação são as primeiras ferramentas para você tomar qualquer decisão. Fez a pesquisa e fez a avaliação, ou seja, varreu a casa toda, deu uma faxina na casa, descobriu tudo que existe dentro da casa, uma pesquisa interna mascarada, uma pesquisa externa mascarada. Entende que aí você vai ter um diagnóstico preciso do que está acontecendo na sua empresa. Passou desse momento, planejamento. Aí vem o planejamento. Vamos criar ações para quê? Para reparar os problemas e eliminar a causa do problema. E depois, sobre essa ação inicial, você cria as estratégias de melhores produtividades, de melhorar a venda, de melhorar a exposição de produto, de melhorar o posicionamento de produto, de serviço, e assim sucessivamente. Então, entenda uma coisa. Eu afirmei que toda empresa pode gerar mais e melhor resultado. Te convido para ler esse artigo no blog do marketing.com. Esse artigo está fantástico. Eu escrevi esse artigo. Tá? Isso aqui não é a inteligência artificial que o pessoal joga ali no Google e aparece um monte de informação, o cara junta tudo. Não, eu escrevi esse artigo com base naquilo que eu conheço, com base na minha experiência profissional, ok? Eu trago cada frase desse artigo, eu poderia gravar um vídeo em cada parágrafo desse artigo eu poderia gravar um vídeo. Mas são vários conhecimentos, é um conteúdo muito rico que eu te convido para ler se você verdadeiramente quer entender um pouco mais sobre consultoria. Eu, por exemplo, a minha consultoria, eu acredito numa consultoria precedida de assessoria. Eu não acredito em consultoria isolada. Por quê? Porque se você não consegue colocar as coisas em prática hoje, quando você tem uma nova ação, um novo planejamento, que você vai executar esse planejamento, nada melhor do que você ter ali o profissional que gerou esse planejamento, que criou, que elaborou esse planejamento. Então, se você tem esse profissional para te assessorar na execução desse planejamento, é o melhor. Por quê? Porque todo planejamento exige adequação. Sem esse profissional, aí você vai vir com uma outra visão para quê? Para ter uma adequação a um planejamento que não foi criado, não tem um embasamento, de repente, da pessoa que criou. Então, eu acredito na consultoria precedida de assessoria. Tá? Porque quais são os processos? Avaliação, controle, adequação, para quê? Para que você tenha o processo funcionando, ou seja, você avalia o processo constantemente, controla os resultados constantemente e adequa a necessidade de que for necessária, ok? Convido você, por exemplo, eu digo aqui o seguinte, não há como buscar melhores resultados adotando os mesmos processos. Se você quer melhorar os seus resultados, então mude o seu processo. Tente mudar o seu processo. Não que você vai mudar radicalmente o seu processo, mas às vezes um detalhe que você ajusta é como o motor de um carro de Fórmula 1, que você dá uma reguladazinha e ele vai em frente e você ganha a corrida. O que acontece é o seguinte, o que você deixa de ganhar, você está fortalecendo o seu concorrente e você está enfraquecendo o seu processo. Porque se existe um erro, se existe uma possibilidade de ganho, que você não está aproveitando essa possibilidade de ganho, a probabilidade é que esse erro que está evitando essa probabilidade de ganho, ele cresça. E se ele crescer, ele não só vai evitar essa probabilidade de ganho, mas como ele vai evitar outras probabilidades de ganho, ou até mesmo prejudicar as outras que já estão dando certo. Então, não espere a sua empresa começar a apresentar problemas para poder reparar. Tente
entender que a necessidade de você contratar uma consultoria, de você contratar um profissional que abarque todo um processo de gestão da sua empresa, que tenha esse conhecimento em administração, em gestão de vendas, em gestão de marketing, em gestão de pessoas, em gestão da inteligência emocional, né? Então assim, por quê? Porque se você tem esse profissional, ele tem essa cabeça que pensa no todo. E não apenas no financeiro, na venda, em pessoal. Você precisa ter esses especialistas, mas o clínico geral, muitas vezes, competente, com conhecimento, com estudo, com técnica, com prática, conhecimento de mercado, esse profissional é importante. Eu sou esse profissional. Não é? Então, não é porque eu sou esse profissional, mas é porque eu conheço a minha importância, porque eu sou jornalista, vi que e publicitário. Então, comecei trabalhando na área de publicidade, agência de propaganda. Desde os meus 15 anos de idade, eu faço arte final para agência de propaganda. E descobri, depois de ter uma agência de propaganda em Brasília, eu descobri que propaganda não era a história. Cheguei a criar até um slogan que eu patenteei, registrei, na verdade, né, que não cabe patente. Que a propaganda é a alma do negócio, essa é velha. O marketing é o espírito da coisa. Por quê? Porque eu via que as empresas investiam dinheiro em propaganda, a gente fazia televisão na época, né? Globo, SBT, rádio, jornal, revista, etc e tal, de âmbito nacional, etc. E não obtinham o resultado esperado. Por quê? Porque o processo de gestão era falho. Então o que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer uma graduação em gestão. Fiz uma graduação, uma outra graduação em gestão de marketing. E depois não me contentei, fiz um MBA na área de gestão de negócios. Depois não me contentei porque eu achei que eu deveria conhecer mais de pessoas. Fiz uma pós-graduação na área de inteligência emocional. E, para fechar, eu fiz uma extensão em pós-graduação na área de ODM, que são Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Fiz algumas extensões na área de gestão ambiental, de gestão de resíduos, para entender sobre alguns projetos específicos que eu já trabalhei. Então eu quero dizer para você o seguinte, a minha cabeça, ela pensa de uma forma ampla. Eu tenho uma visão espacial de todo o processo. E isso é importante. Por quê? Porque você consegue ter uma ação em conjunto, uma ação elaborada dentro de um planejamento que contempla todas as áreas da sua empresa. E todas as áreas da sua empresa conversam da mesma forma. Eu te convido para ler esse artigo, né? É um artigo fantástico, ele está aberto aqui na minha frente, né? Eu até digo aqui, não há como buscar melhores resultados, né? Conforme eu falei, assim como o sucesso não acontece em função dos acertos, mas pela ausência dos erros. O erro impede o acerto e o acerto não evita o erro. Não errar é mais lucrativo. Esse artigo eu escrevi no Gestão do Erro, está dentro do blog do marketing também. Eu trago a essa reflexão a importância da gente evitar o erro e não tentar acertar. Como eu coloquei no início, todo mundo quer acertar. E o acerto, ele não te pertence. O que te pertence? Planejamento e execução. Então as pessoas perdem o foco no planejamento e na execução e fica perseguindo o quê? O acerto. Quer o acerto, quer vender, quer vender. Então vamos vender. Não, quem quer vender não vende. Vende quem quer atender, vende quem quer apresentar o seu produto bem apresentado, né? Vende quem faz um planejamento estratégico bem feito. Então esse vai ter um bom resultado. Agora quem quer vender, fica naquele ímpeto de vender, pode até vender, pode até empurrar um produto ou um serviço no cliente, mas a curto prazo. Então é por isso que eu digo, ações isoladas não surtem efeitos duradouros. Pode até te gerar um resultado a curto prazo, mas é um resultado assim, vem e acaba, vem e acaba. Então você tem que estar sempre fazendo novas ações para ter novos resultados. Quando se você fizer uma ação elaborada, uma ação planejada, que conversa com todo o contexto, aí sim você vai ter resultado a curto, médio e longo prazo. Entendeu? Então assim, eu convido vocês a lerem esse artigo aqui, esse artigo está fantástico, esse artigo da gestão do erro também, eu sou suspeito em falar dos artigos que eu escrevo, porque assim, eu divido aquilo que eu tenho de melhor. Meus artigos estão disponíveis, né? Se você quiser copiar, quiser citar a fonte, é importante, mas está disponível, eu não cobro nada para dividir o que Deus me deu, que é o conhecimento, é a sabedoria, é a minha prática de mercado,
né? Eu sou consultor master, né? Eu tenho o meu preço. Se você quiser contratar o meu serviço, você fique à vontade. Se você não quiser aprender comigo, eu estou aqui também para ensinar, para ajudar, né? Então, assim, fique à vontade. O que eu espero é ter dividido com você aqui hoje, né, esse conteúdo dessa importância de acreditar que a sua empresa pode melhorar. E de que você acreditar que o tanto que você não melhora, o seu concorrente está tomando conta. Ou seja, você está fortalecendo o seu concorrente. Então, muitas vezes, você se coloca numa posição meio de inércia nessa questão de, não, minha empresa está excelente, já está faturando, meus clientes estão super satisfeitos, etc. e tal. Cuidado com isso. Eu já avaliei um resort em Alagoas. O resort, quando eu fui avaliar o resort, ele estava com uma ocupação de 40%. E numa reunião de diretoria, né, eu questionei sobre a pesquisa de satisfação dos clientes. E eles me apresentaram uma pesquisa de que 100% dos clientes deles estavam satisfeitos. Eu achei estranho, né? Por quê? Eu perguntei, quantos anos tem esse resort? Aí ele falou que o resort tinha mais de 5 anos. Eu não vou falar a idade para também não deixar entender o que era. Então eu fiz conta. Porque se se uma pessoa satisfeita, no sentido de encantada, te indicar para mais 5, que é a conta de marketing que já vem se propagando há anos, que a gente tem essa estatística de estudo, né? Um cliente encantado, ele vai falar do teu negócio no mínimo para 5 pessoas. Então o que vai acontecer? Já era para o teu hotel estar lotado o ano inteiro. As pessoas tinham que estar fazendo reserva para tipo assim, caramba, aquele resort lá já está lotado o ano inteiro. Para ir para aquele resort, você tem que reservar com 1 ano de antecedência. Então quer dizer, tem alguma coisa errada. Ah, mas a gente fez a pesquisa, deixa eu ver a pesquisa. Quando eu peguei para ver a pesquisa, o questionário de pesquisa era altamente indutivo, ou seja, a pessoa colocava ali. E outra, era só quem queria avaliar, não era 100% de quem foi ali avaliou. Porque o que acontece, as pessoas não gostam de falar, né, outro número do marketing, que apenas 3% dos clientes insatisfeitos chegam a reclamar. Ou seja, se você tem um cliente que reclama, entende? Você já tem mais vários outros clientes insatisfeitos. Então, entenda uma coisa. Se a sua empresa já está faturando tudo que poderia, se a sua empresa já está produzindo tudo que poderia, se a sua empresa, na sua visão, tá? Na sua visão, se ela já está fazendo tudo, ela tem que crescer. Ela tem que expandir. Porque não existe um ponto neutro. Se você pensar em manter o ponto neutro da sua empresa, o que vai acontecer? Ela vai declinar um momento. Por quê? Nascimento, crescimento, maturidade, declínio. Isso é o que diz a administração. Então, se você não mantiver a sua empresa na linha da maturidade, inovando, com novos produtos ou com novos serviços, ou até mesmo detalhes em cima de serviços para que os seus clientes eles saibam que você tem alguma coisa nova, uma coisa diferente, você vai declinar. Você vai declinar. Isso é fato, é estudo, é pesquisa, não tem para onde correr. Então, é como, por exemplo, uma pessoa que vai chegando a uma certa idade, né? Com 80 anos, você vê a pessoa ali deitada o dia inteiro, sentado o dia inteiro, não faz uma caminhada, não faz nada, não se movimenta. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai parar de andar, vai andar de cadeira de roda. Não tem outra alternativa, não existe outra. Porque se você não exercita, você perde totalmente as forças das pernas, do músculo, etc. E tal. A empresa é a mesma coisa. Se você não exercita novas conquistas, se você não exercita até mesmo adequações, porque você não é obrigado a crescer. Eu sou a favor disso. Tudo depende de você. Não, eu estou satisfeito com essa empresa aqui, então melhora. Né? Sempre melhorar é sempre bom, porque a melhoria ela é contínua. A partir do momento que você acredita que melhorou e parou, você vai piorar. Por quê? Ou você melhora continuamente, ou você melhora e piora. Porque não existe o tempo neutro. Nada para, nada fica estagnado. Ou seja, se você acha que você está parado, você está declinando. Porque o mundo está acontecendo, o mundo está seguindo, as pessoas estão seguindo. Então você precisa entender a necessidade de você acompanhar o seu mercado, o seu consumidor, o seu cliente, né, com as suas políticas de retenção, certo?
eu te aguardo, né, na leitura desse artigo. Eu acredito que esse artigo vai ser super importante para você ler, como outros artigos mais escritos ali no blog do marketing, que sou eu que escrevo esse artigo. Eu tenho quase 200 artigos escritos. Se você chegar lá na última página do blog do marketing, você vai clicar, vai para o meu jornal, que é o OL-Info, você vai ver mais artigos meus lá, né, escritos. E tudo que está escrito aqui é prática, ou seja, foi aquilo que eu pratiquei. Foi o que eu conheci com meus estudos, com as minhas pesquisas, com a minha condição profissional de atender as empresas no mercado, ok? Espero por você, clica no botão que vai aparecer aí e acessa esse artigo no blog do marketing, que é consultoria empresarial, gera mais e melhor resultado. O artigo do qual eu afirmo que toda empresa pode gerar mais e melhor resultado com a consultoria empresarial. Então, se você está disposto a me ouvir para ver se realmente essa minha afirmação é verídica, eu afirmo e eu garanto aquilo que eu afirmo, ok? Forte abraço. Clica no botão na sua tela aí e acessa esse artigo que eu estou te esperando.